Fala fiel, eu sou o Deco. E eu sou o Guto e vamos para mais um vídeo do canal. E agora, rapaziada, que a gente tá chegando em semana decisiva do Corinthians, semana de Supercopa do Brasil, a gente voltou aqui para vocês para definir qual que vai ser o time titular do Corinthians para esse confronto e quem vão ser os reservas do Corinthians para essa decisão. A gente vai aqui analisar para vocês num campinho, escalar, né, como que seria o nosso time titular do Corinthians para encarar o Flamengo nessa decisão da Supercopa do Brasil. E também uma novidade que a gente viu que uma rapaziada comentou e a gente fez muita questão de trazer é escalar os nossos possíveis batedores de pênalti. Estamos falando de uma final, um jogo importante que pode ir para a decisão de pênaltis dependendo do que acontecer durante o tempo normal. Então a gente vai escalar aqui, além do time titular e do time reserva, também os nossos 5 batedores, os 5 escolhidos para, se acontecer, né, representar o timão nos pênaltis. Já passou um bom mesinho aí de temporada, a gente já viu também esse time jogar no Campeonato Paulista, alguns clássicos, já estreou no Campeonato Brasileiro e agora a gente tem Supercopa pela frente, tem a reta final do Paulista, tem clássico daqui a pouco contra o Palmeiras, vai seguir nessa atuada do Brasileirão. Então vamos escalar com o que a gente viu até agora de muitos desses jogadores que são reforços. O Caio César, por exemplo, aqui nem na lista tá ainda porque nesse momento ainda não estreou, então a gente ainda não tem muito como ter uma base. Para vocês terem uma noção, foi anunciado hoje, no momento que a gente tá gravando, poucas horas atrás. Então a gente vai escalar com todos os jogadores que a gente sabe que fazem parte desse elenco do Corinthians hoje e como hoje seria pra gente o time titular e o time reserva na nossa opinião, seja pro time da Supercopa ou pra qualquer outro grande decisivo que tem aí ao longo da temporada. E antes da gente começar, já muito importante, já deixa o like nesse vídeo, já compartilha com seus amigos. Se você ainda não for inscrito, já se inscreve que ajuda muita gente e hypa, rapaziada. O hype aqui ajuda muito pro YouTube entender que esse vídeo precisa ser entregue para mais pessoas, além de você que tá vendo. Então, cara, já faz essa função aí para ajudar a gente. E querendo ou não, já vire membro do canal aí. Então vamos embora. Começar... Cara, a gente precisa ir 1 a 1 ou a gente pode já ir escalando o time titular e a gente vai vendo o time reserva? Não, vamos escalando o time titular. O goleiro a gente sabe que não tem muito debate, apesar de não viver um grande ano em 2026 até o momento, inclusive talvez o seu ponto mais baixo nessa passagem pelo Corinthians seja esse início de ano. O Hugo ainda tem que ser o titular do Corinthians, é o melhor goleiro que a gente tem, é o mais completo, é o mais decisivo e é o que numa cobrança de pênaltis, por exemplo, pode ser o cara que vai resolver se o Corinthians vai sair campeão de Brasília ou não. Cara, e é independente da fase, né? O Hugo realmente não vive um ano no bom de 2026, mas se você for pegar no banco de reservas não tem nenhuma opção. O Corinthians até sondou aí o João Ricardo, pode ser que feche uma possível negociação, mas até o momento o Corinthians não tem nenhum outro goleiro à altura do Hugo para jogar esse jogo. Concordo que o Hugo não viu uma boa fase, mas até em quesito de decisão, é um dos goleiros mais decisivos do Brasil e tem que ser titular do Corinthians sem dúvida nenhuma. E hoje quem é o teu reserva dos três? Eu acho que o Donelli é o que não mais tem uma decisão corre... 100%. Eu acho que o Donelli é o que mais corre por fora, por ser o cara que tá afastado, é o cara que Tá um pouco menos queimado vem. com a torcida também. Exato, e o Longo e o Cauê são os dois caras mais promissores que tem nesse momento. O Cauê tem só um jogo, o Longo já disputou, se não me engano, 7 ou 8 partidas pelo Corinthians, nenhum dos dois convenceu muito. O Cauê até por pouca minutagem e o Longo pelo próprio desempenho dele mesmo. Eu gostei do único jogo do Cauê pelo Corinthians contra o Juventude ano passado, mas pela amostragem maior eu acho que é o Felipe Longo. Não é um cara que me agrada muito nesse momento, não acho que tem nível para ser o segundo goleiro do Corinthians, até talvez seja no futuro, mas no momento não, mas é o que tem para hoje. No momento ele é o cara que tem mais rodagem, né? Que mais jogou. Na lateral direita, também acho que tranquilo, não tem muito debate. Verdade. O Mateuzinho tem que ser o titular, apesar também do Milans ter chegado e estreado bem. E já pode colocar o Milans ali na lateral direita e graças a Deus, né? Toda vez que a gente fez esse vídeo, a gente teve que colocar ou o Félix Souza improvisado, ou o Kaká improvisado. Acho que a gente até colocou o Charles em um desses vídeos improvisado na lateral direita. Na época tinha o Félix Torres. Dessa vez o Corinthians finalmente tem um lateral direito para brigar a posição com o Mateuzinho, mas o Mateuzinho é titular. Por tudo que apresentou e também porque é um cara muito decisivo, mano. Em todos os jogos importantes do Corinthians, Paulistão do ano passado foi muito bem na semifinal e principalmente na final contra o Palmeiras. Fez uma excelente final de Copa do Brasil contra o Vasco, deu assistência pro gol do Yuri, participou do segundo gol. É um cara que em jogo grande vem crescendo, tem que ser titular do Corinthians. E aí a gente, diferente do que tinha na outra temporada, a gente já tem um de sobra. O Jacaré tá ali, hoje já faz parte do elenco profissional do Corinthians e fica ali como acabar terceira ficando opção. como não relacionado aí, né? A lateral esquerda eu acho que é até mais fácil do que a lateral direita, é mais unânime. O único problema é que a gente não concorda com o nosso lateral esquerdo reserva, precisava de outro. Então, se a gente viveu o ano passado inteiro pensando que o Corinthians não tinha um lateral direito reserva que tinha aqui no mercado, agora inverter a situação. O Corinthians até tem um lateral esquerdo reserva, mas é um cara de baixíssimo nível, que não corresponde nem um pouco com o nível do Bidu, por exemplo, que é o titular do Corinthians. Infelizmente, o Hugo na lateral esquerda é uma peça que o Corinthians tem que olhar pro elenco, mas o Bidu para essa Supercopa e pro ano com certeza é titular.
O Bidu, eu acho que vai ser muito difícil até você tirar ele da posição, a menos que ele se machuque ou algo assim, porque ele cada vez mais vem se consolidando, vem jogando mais bola, vem sendo mais decisivo. O problema é que realmente na reserva hoje não tem sequer uma sombra. O Hugo, ele não chega a fazer nenhum tipo de perigo pro Bidu perder a posição dele. E a dupla de zaga, paizão? A gente tem certeza travado. absoluta. O Gustavo Henrique é titular do Corinthians e não tem o menor debate. Não tem nem por que a gente chegar a cogitar. Melhor zagueiro que o Corinthians tem hoje, disparadamente. Eu acho que a outra coisa que a gente tem de unanimidade é que o Kaká vai pro time reserva, porque não tem condições. Cara, Não deveria nem fazer parte do time reserva. Nesse momento também, isso é bom ressaltar. Que, também notícia de hoje. A gente não colocou o Tchoka nessa lista, porque a informação que a gente tinha até agora há pouco era que o Tchoka estava confirmado no Torino e ia realmente ser vendido. O próprio Corinthians anunciou a venda. Então, o Corinthians já oficializou. Só que um jornal da Itália, esqueci o nome agora, acho que é Sport Itália, se eu não me engano, noticiou que o João Pedro Tchoka foi reprovado nos exames médicos do Torino. A gente não teve ainda uma posição oficial do Corinthians, nem de nenhum outro veículo brasileiro, mas é um cara que, dependendo do que acontecer, ainda pode figurar nesse time reserva. Porque ele estando à disposição, pelo menos na minha visão, acredito que na sua também, acredito na visão de quem está em casa, que ele é melhor do que o Kaká e seria esse quarto zagueiro do Corinthians. No momento, já que não tem nada oficializado, fica o Kaká, infelizmente, né? Pois é. Que não entra em campo. O Tchoka hoje, ele claramente seria opção pra mim no time reserva. Não seria cogitado pra time titular, mas seria um cara que, se acionado, você não tem tanto pânico como é o caso do Kaká, que já fez a partida pavorosa que fez contra o Bragantino e acabou ficando preso, entre aspas, do Corinthians, já que o Atlético Paranaense, de maneira muito esperta, saiu fora. Pra zaga titular do Corinthians, cara, eu até entendo assim, que o Gabriel Paulista ele vem tendo uma certa evolução desde que ele chegou. É um cara que chegou agora, tá se adaptando, ainda precisa de fato ter uma minutagem maior com a camisa do Corinthians. Mas esse jogo contra o Bahia, pra mim ele teve até que alguns bons momentos, um bom primeiro tempo. Em alguns lances ele conseguiu ser um zagueiro seguro, em outros me tirou um pouco do sério, confesso que me gerou um pouco de desconfiança. É um cara que tá evoluindo. De qualidade, eu acho que ele pode brigar pela vaga de titular, mas creio que você vai concordar comigo que hoje o André Ramalho ainda tá na frente. Eu gostei do jogo do Gabriel Paulista contra o Bahia, também acho que teve momentos que me tirou do sério, principalmente ali na reta final do jogo, uns cortes... Com a bola no pé, ele às vezes tira um pouco da paciência. Então, ainda não convenceu 100%. Eu acho que é praticamente o mesmo nível do André Ramalho, só que como o Gustavo Henrique e o André Ramalho já estão acostumados a jogar juntos, já tem esse entrosamento na zaga, e é uma zaga, querendo ou não, já foi campeã junta pelo Corinthians, eu apostaria no André Ramalho também nesse momento, mas eu acho que é muito plausível que, daqui uma semana, 2, a gente já tenha mudado de opinião. Pra que daqui um mês, se a gente for fazer esse vídeo de novo, a gente opte pelo Gabriel Paulista. Eu acho que a gente vislumbrar esse tipo de mudança em qualquer outro cara que a gente colocou na escalação até agora, eu acho muito difícil. Tirar o Gustavo Henrique do time, o Bidu, o Mateuzinho, o Hugo. O André Ramalho eu acho que é o primeiro que já pode rodar, mas hoje, pra final, eu ainda apostaria no André Ramalho também. André Ramalho titular, Gabriel Paulista na reserva. E agora partimos pro meio-campo, abrindo com a primeira volância. Cara, é difícil também, complicado, porque a gente colocou o Martínez aqui na arte, só que ele ainda não chegou ao elenco do Corinthians. Mas pode ser que se ele chegar no sábado, ele seja relacionado pro jogo, por exemplo. 29 de janeiro a gente tá gravando. A representação foi o quê? Dia 3? Dia 3. Meu amigo, né? 26 dias aí. A gente de férias a mais. Aí é louco. Já nem É o considera sonho ele... de todo CLT, o José Martínez A atualmente. gente já nem considera ele pro time titular, obviamente. Já podemos colocar ele no time reserva, Sim. até porque se tiver que apostar em Bahia ou Charles, por exemplo, o Martínez já seria a nossa opção. Aí tem 2 pontos. Aí a gente pode analisar o que a gente acha, o nosso pensamento, e o pensamento do Dorival. Porque o Dorival já declarou que ele enxerga o Martínez como um segundo volante e não como um primeiro. Até por isso que o Corinthians está no mercado em busca de um primeiro volante. Foi cogitado aí o Vini Souza, que seria uma bela contratação. Até o Cauã Diniz, que era o moleque que estava jogando no América Mineiro. Querendo ou não, o Alisson poderia atuar nessa função, caso tivesse Um pouco mais recuado. Mas eu, particularmente, não vejo por que desconsiderar o Martínez poder jogar de primeiro volante. Já jogou de primeiro volante em 24, em muitos momentos que jogou de primeiro volante também fez a função, um cara marcador, mordedor. Não tem pra que, na minha visão, se a gente for fazer um time reserva, a gente colocar o Charles. Que é que nem o Dorival tá fazendo ultimamente. Perfeito. Eu acho que ele não faria isso, né? De colocar o Martínez como um primeiro volante, mas na minha escalação também ele estaria ali. Agora, olhando pro time titular, eu tenho 2 caras que olhando pra, assim, volantes, não tratando o Bidon como volante, por exemplo, ou nem o Carrilho. Volantes, pra mim, tem 2 que são muito claramente titulares.
O Ranieri, apesar de também viver altos e baixos em 2025, detestei o jogo dele contra o São Paulo, achei que fez uma partida primorosa contra o Santos e já achei que fez uma partida muito abaixo contra o Bahia, digno de ter sido substituído pelo menos no intervalo. Cara, ter jogado 90 minutos com o Ranieri tendo que buscar atrás do resultado foi uma loucura, principalmente pela bola que ele estava jogando. Em ambas as posições, né? Porque Sim. de terceiro zagueiro e de primeiro volante ele foi mal nas duas. Mas ainda Então, assim, acho que é o cara que nessa função é quem mais pode entregar. Então eu ainda apostaria no Ranieri. E o outro pra mim, que talvez seja um dos melhores jogadores do Corinthians nesse ano e que tem que ser titular, pra mim é o André. Eu acho que o que tem de ganho no meio campo com o físico desse moleque, com tanto que ele corre, até com a qualidade na bola do pé, é um cara que pode agregar muito. Pra mim são dois que eu já largaria no titular. Não, tô fechado. O Ranieri também é por falta de opção, né, cara? Eu até vim falar que é um jogador que cresce em jogo grande, mas ultimamente... Clássico ruim, né? Contra o São Paulo. Na final da Copa do Brasil, ele entrega o gol pro Vasco. Então o Ranieri, eu concordo com as críticas ao Ranieri quando a gente direciona ali em relação a que é um jogador com uma qualidade com a bola no pé bem duvidosa, que vem caindo de rendimento. Mas querendo ou não, hoje, no elenco do Corinthians, a gente não tem um outro jogador para ser titular com a característica dele, para ser um primeiro volante. Não tem, cara. É o Martins que a gente cogitou, se não o Charles. Quem que você vai botar? Não tem outro jogador. Então o Ranieri tem que ser titular. E apostar que ele cresça num jogo desse. Porque a gente sabe que o Ranieri, em muitos momentos, ele é um jogador que consegue se sobressair na marcação, na intensidade. É um cara de muita pegada no meio campo. É torcer pra isso. E o André eu concordo 100%. Talvez um dos melhores jogadores do Corinthians 2026. É moleque? É moleque. É novo? Sim. Tem ali, se eu não me engano, 18 jogos pelo profissional do Corinthians. Mas se futebol é momento, rapaziada, o André tem que ser titular. Só com relação ao Ranieri, eu acho que a gente tem um pouco do problema que tem com o Bidu nesse momento, que é o fato de não ter nem sequer uma sombra para ele. Como não tem o José Martínez nesse time no momento e o Dorival Júnior, que é um outro primeiro volante, quem aqui que a gente olha joga de primeiro volante? O Dorival Júnior já usou dessa forma. O Bahia e o Charles. Alguns dois têm um mínimo de condição de jogar de titular numa final de campeonato no lugar do Ranieri? Não tem. Então... o Matheus Pereira já fez essa função também. Mas também para colocar ele... marcador, exato, né? para colocar ele nessa função de fazer primeiro volante, primeiro homem de marcação é arriscar demais. Ainda mais contra o Flamengo, né? Sim. Se às vezes fosse um jogo quando fosse propor mais, né? Agora olhando já para o meio campo, para homens que a gente de fato vê como... podem ser cogitados como titular, acho que o Charles do Bahia sem condições. Não, esquece. E talvez nem entre no time reserva. A gente tá falando de Matheus Pereira, Breno Bidon, Carrilho e Rodrigo Garro, que são os caras que de fato vêm jogando nesse momento. Eu acho que o primeiro que pra mim já pode tirar desse combo e jogar no time reserva é o André Carrilho, que também. Já acho que teve momentos melhores contra o Bahia, teve momentos bons contra o Santos, mas ainda muito abaixo do que a gente espera, muito abaixo do que ele mesmo já entregou. E se a gente falou do Ranieri de uma inconstância, o Carrilho talvez seja o mais inconstante desse time do Corinthians. Aliás, vem numa inconstante agora. Ele já vinha numa constância de jogos pavorosos. Agora ele vem de jogos onde ele é irregular, tem momentos bons, momentos ruins. Concordo. Time reserva. Pela intensidade, pelo futebol jogado, não tem que ser titular. E aí, mano, vou até abrir uma parada aqui pra rapaziada, que é o seguinte. A gente fez esse vídeo aqui, essa versão que a gente tá fazendo agora, a gente fez pro TikTok. A gente fez só a versão curta falando só dos titulares. Os nossos titulares pra Supercopa. Só que, pelo nosso planejamento, a gente gravou antes do jogo do Bahia. E antes do jogo do Bahia, eu tinha um time titular muito certo na minha cabeça, cara. Pra mim era isso, não tinha que mudar e o Corinthians tinha que ir com essa formação. Depois do jogo do Bahia eu comecei a ficar com um pouco mais de dúvida. Porque assim, de fato, se o corintiano tem uma notícia boa na derrota pro Bahia, é que o Garro voltou a fazer um bom jogo com a camisa do Corinthians. Que por sinal fez um ótimo primeiro tempo, voltou a ser aquele Garro que aparece, que cria, que acerta, né? Que muitas vezes até que finaliza, um cara no que segundo tempo tentou, que finaliza. O Garro fez um ótimo jogo contra o Bahia. E aí gera aquela pulga atrás da orelha. Você escala ou não escala o Garro como titular? Porque é um cara que, se a gente for pegar o recorte dos últimos jogos, ele teve um jogo bom contra o Bahia, tá voltando agora contra o Santos, que ele estreia na temporada, e o Corinthians, por exemplo, é campeão da Copa do Brasil jogando melhor sem o Garro. Mas com o Garro também resolvendo a semifinal, fazendo um puta segundo tempo. Sim, mas, por exemplo, eu não acho que o Corinthians teria vencido o Cruzeiro fora e teria ganho do Vasco no Maracanã se o Garro fosse titular e o Bidon fosse banco, por exemplo. Sim. Ou se não tivesse uma força de marcação maior no meio campo.
Então é complicado, E também tem mano. outro ponto também que gera uma dúvida na gente nesse momento, porque a dúvida não é no Bidon, podemos concordar, o Bidon é titular do Corinthians, titular. aí a gente vê se vai escalar ele como segundo volante aqui ao lado do André e do Ranieri ou como esse primeiro homem de armação. Sim. Mas a gente olhando pro Garro, a dúvida fica com relação ao Matheus Pereira, que contra o São Paulo entrou, deu uma dinâmica legal, a gente até gostou de ver, apesar de muitos erros também, muitos erros básicos. Na sequência, um jogaço contra o Santos, sobretudo no primeiro tempo. O segundo tempo dá uma sumida ali quando o Corinthians perde o meio campo, mas fez um grande jogo no geral. E agora contra o Bahia a gente também tem um recorte ruim do Matheus, que ele entra até que bem, do mesmo jeito, dando dinâmica, dando algumas viradas de jogo, mas também errando muito passe simples. Então é muitos parecido erros. como o São Paulo também. Então, um jogo muito nota, entre 4 e 6, assim, um jogo médio de muitos erros e também acertos. Então fica nessa dúvida hoje o que seria melhor apostar. Cara, pelo funcionamento do time, eu tendo mais a colocar o Matheus Pereira. Mas também entendo que, deixar o Garro no banco num jogo desses, talvez ele possa ser muito importante, mas também tem um lance do trio de ataque, que, ele funciona bem com o Memphis e com o Yuri. Mas em termos de marcação, o Corinthians também perde muito. Tem muitos prós e que eu ia contras. falar. O Corinthians perde na marcação, concordo. Mas eu fico muito na dúvida porque não é que o Corinthians ganhe muito com o Matheus Pereira de titular na marcação. Ele também não é um cara tão intenso, tão marcador. Ter o Matheus Pereira é bom porque ele é um organizador que pega essa bola junto com os zagueiros, organiza lá de trás, tem um passe muito bom e tá sendo um cara dinâmico, que tá encaixando, tocando rápido, se movimentando. Mas, mano, eu também não acho que essa comparação seja de... você não vai colocar o Galo no time titular para colocar um Martinez, que é um cara que marca que nem um louco. Para colocar até até o Maicon, que se caracterizou até por ser um jogador com uma pegada um pouco maior no fim do ano passado. A gente tá valendo aqui de colocar um cara que é um pouco mais de contenção, ele não se posiciona tão à frente quanto o Garro. Ele não é um marcador de fato, mas marca mais, mas também ele ajuda menos no ataque. Ele pode ajudar a construir a saída de bola, mas ele não é o cara que vai pisar lá na frente, chegar na área. Vamos concordar com uma parada aqui? Antes de a gente definir esse meio campo, que eu acho que a gente vai pensar um pouquinho ainda, o ataque titular é fácil de resolver. É muito fácil, não deveria ser, até porque nenhum dos dois vive uma grande fase. O Memphis fez só um jogo na temporada, mas para mim fez um jogo ruim contra o Bahia. Pra mim não foi tão ruim. Não gostei da partida do Memphis, me irritou demais. E o Yuri também, tá naquele momento que ele faz os gols, mas ele também perde uma caralhada. E fica complicado. Mas, se a gente for olhar pro resto do time, Pedro Raul, não tem condição. Escalar o Kaique numa final dessas, também esquece. Vitinho e Guinegão, que eram para ser boas opções. Os dois, até o momento de 2026, não aconteceram. Para mim, principalmente o Gui, que não consegue sequer participar do jogo, e o Vitinho, que vem de partidas também, onde ele, apesar de acertar, também erra muito, mais ou menos parecido com o Matheus Pereira. E tem jogos que são de deixar louco, como foi agora contra o Bahia também. Então, por não ter, também, que nem a gente falou, nenhuma sombra, os dois. É os dois. E até porque... eu acho que poderia ser um pouco difícil se o Vitinho e o Guinegão tivessem uma fase boa para continuidade da temporada. Mas uma final de campeonato contra o Flamengo é difícil você não escalar Yuri Alberto e Memphis Depay. Perfeito. Não, então, caras que eu tô extremamente decisivos. Nesse momento não tem sequer dúvida. A gente não precisa nem discutir muito sobre, porque nenhum dos caras que deveria pressionar esses caras para roubar a vaga, nesse momento tem condição de ser titular. Então... Cara, e a gente... acreditar no protagonismo dos dois ali. Então, e até olhando pro time reserva, mano, eu acho que entre os dois mesmo, né? Entre o Vitinho e o Gui. Sim. Porque o Pedro Raul não tem como e o Kaique ainda é muito cru. Mano, eu posso já adiantar meu time reserva? Assim, o Guinegão, pra mim, faz uma temporada até o momento muito decepcionante, assim como a do Vitinho. Concordo com você. Os dois estão muito mal. Mas são as melhores opções e eu já adianto. Junto com os dois ali no time reserva, o que mais me agrada é o Dieguinho. Pra mim também. É um cara que não está sendo tão utilizado pelo Dorival, não joga nenhum minuto contra o Santos. Primeiro que ele já é preterido contra o São Paulo, já começa no banco pro Kaique jogar e entra só no segundo tempo. Não joga nenhum minuto contra o Santos. Não joga nenhum minuto contra o Velo Clube. Era um jogo que ele poderia receber uma minutagem, cara. Corinthians com um time um pouco mais alternativo, no segundo tempo precisando desse jogador que conseguisse romper linhas, que conseguisse, de fato, ir bem no 1 contra 1 contra o adversário, criar algo novo, e ele não foi utilizado. E agora, mais uma vez, segundo tempo contra o Bahia, o Guinegão entrou de ponta. O Pedro Raul entrou centralizado e o Dieguinho não entrou. Eu não sei se o Dorival tá tentando preservar um pouco o garoto por, sei lá, uma ou outra inconstância que ele teve, mas na minha visão, nesse momento, não faz sentido você não utilizar o Dieguinho.
Um cara que sempre, quando foi acionado, sempre foi muito perigoso. Inclusive, como a gente não fez pós-jogo contra o Bahia, acho que vale a pena comentar isso aqui. Cara, durante o jogo, pra mim tava muito claro que o jogo chamava o Dieguinho em muitos momentos. Porque, principalmente no segundo tempo, o lado direito do Corinthians parou de funcionar, parou de existir. Sim. Simplesmente não tinha nenhum escape por ali. E, pô, se naquele momento você tira algum dos caras do meio campo e coloca o Dieguinho aberto, você ganha muito mais do que com o Pedro Raul fincado lá no meio da área sem função. Do que o Gui, que até o momento da temporada não conseguiu produzir quase nada pro Corinthians também. Jogado lá no meio da área pra tentar pegar uma segunda bola. Então eu também não entendo o Dieguinho ser tão preterido assim, não ter um minuto sequer nos últimos jogos. Desde o jogo contra o Bragantino, que foi um dos poucos moleques que conseguiu fazer alguma coisa ao longo do jogo, ele simplesmente não joga mais. Mas enfim, o que sobra ali no banco pra gente são as opções que realmente não vão ser utilizadas e a gente tem que escolher entre Matheus Pereira e Rodrigo Garro. A gente deixa no não relacionado por enquanto Cauê, Donelli, Jacaré, Bahia, Charles, Guilherme Amorim, Kaique e Pedro Raul. Eu acho que são caras que de fato não precisam entrar na final da Supercopa. Não precisa nem viajar. Mano, eu tô com muita dificuldade. Eu posso dar minha opinião? Eu tô com muita dificuldade também, mas eu acho que nesse momento eu iria de Matheus Pereira. Eu acho que povoa mais o meio campo contra um time forte como é o do Flamengo. É importante até na questão defensiva tentar preservar um pouco mais esse meio campo, proteger um pouco mais a sua zaga por boa parte do jogo e eventualmente no segundo tempo você ir com o Rodrigo Garro, seja para buscar um resultado, seja para manter um resultado e buscar um contra-ataque, ou principalmente pensando na questão dos pênaltis. O fato do Garro ter pouquíssimos jogos na temporada até o momento, só fez o jogo contra o Santos poucos minutos e jogou agora também contra o Bahia, eu acho que seria arriscar... Aí, jogou também contra o Velo Clube. Seria arriscado demais você colocar ele no começo do jogo pensando em 90 minutos mais uma disputa de pênaltis. Que numa disputa de pênaltis o Garro com certeza seria um dos 5 batedores do Corinthians. Então, nesse momento, eu acho que por todas essas questões, na questão defensiva, olhando para os pênaltis e para o próprio físico do Rodrigo Garro, eu colocaria o Matheus Pereira como titular na final. Eu compro, vai. Eu compro. Fico muito na dúvida pelo ótimo futebol que o Garro desempenhou contra o Bahia. E também porque, que nem você falou, cara, ele é um jogador que pode decidir a partida com uma bola. Com uma triangulação que ele tem com Yuri e Memphis, ele pode decidir o jogo. Deu assistência pro Bidão contra o Bahia, um belo passe. A jogada que ele e Memphis fazem pro Yuri finalizar para fora é uma jogadaça. Finalizou de fora da área com perigo no segundo tempo. É um cara das bolas paradas, querendo ou não, mesmo não sendo tão efetivo assim recentemente, em cobrança de falta, em cobrança de escanteio. Contra o Bahia também vai lembrar que ele deixou o Yuri na cara do gol. Que ele vai na velocidade, aí ele trava e perde. Estava realmente impedido. O Yuri estava bem impedido. Não esse. Não um gol impedido. Outro lance que o Yuri não finaliza. Verdade. Mas, de fato, assim, eu acho que talvez até faça mais sentido, pensando no segundo tempo, faz mais sentido ter o Garro no segundo tempo do que o Matheus Pereira. A gente viu o Matheus Pereira entrando contra o São Paulo e agora contra o Bahia, e ele não dando aquela dinâmica que precisava. Foi bom ter o Matheus Pereira no começo, que o Corinthians não precisava correr atrás de resultado, não estava com o time inteiro fincado lá atrás, e o Matheus Pereira tentando achar passe. O Matheus Pereira, para lançar uma bola no contra-ataque, para roubar essa bola e ser um pouco mais dinâmico, eu acho que ele funciona melhor. O Garro pro segundo tempo pode funcionar também. É uma decisão difícil, cara. Mas a melhor partida que a gente tem do Matheus Pereira até o momento pelo Corinthians é contra o Santos, que ele é titular. E tanto o jogo contra o São Paulo quanto contra o Velo Clube ele também vai bem, jogando como titular. E contra o Bahia e contra o São Paulo, que são os jogos que ele entra do banco, são os jogos que ele mais errou. Que o Corinthians tinha que correr atrás do resultado. Não era nem questão de, cadenciar o jogo, rodar a bola. Não, tinha que ligar rápido o ataque. E às vezes que ele foi usado pra fazer isso, ele foi mal. E era uma parada muito de bola no Matheus Pereira, ele tenta achar um passe entre linhas. Bola no Matheus Pereira, ele tenta lançar. E nisso o cara também erra bastante, né? Exato. Agora, com o time já escalado, falta a gente ver os nossos batedores. Rapaziada, eu espero os 5 batedores. Pra ser bem sincero, espero que isso não aconteça, né? Assim, não aconteça porque ganha no tempo normal, né? Se for pra ganhar nos pênaltis, que ganhe nos pênaltis. Mas, é uma emoção que, particularmente, eu estou cansado de sofrer com o Corinthians, mano. Mas se tiver que ser assim, que seja assim. Vambora. Eu prefiro isso do que perder um tempo normal. Vamos lá. Quem são possíveis batedores? Quem que a gente consideraria? Olhando pra esse time titular, querendo ou não, por ter feito o que fez contra o Cruzeiro, Gustavo Henrique. Candidato é. O Bidu já bateu o pênalti pelo Corinthians, não perdeu nenhum ainda, bateu 2 ou 3. Breno Bidon, pelo que fez contra o Cruzeiro. Breno Bidon. Se a gente for seguir a mesma linha.
Memphis Depay e Yuri Alberto. Eu acho que os 5 tem que ser cogitados. Olhando pro time reserva, Hugo Boss. Cara, eu vi essa estatística recentemente. O Carrilho bateu 3 pênaltis na carreira, não tem como. O Garro tem que ser cogitado e o Vitinho. Sim. Acho que são esses os 7 que a gente pode olhar no elenco como caras que podem ser cobradores de pênalti. Então, o complicado daí também é que a gente não tem como ter uma bola de cristal e adivinhar quem vai sair e quem não vai sair de campo. Às vezes o Memphis sai, às vezes o Bidon sai, enfim. Mas se todo mundo tiver à disposição, o meu top 5 ele com certeza tem Memphis Depay. Concordo, de acordo. Acho que o Rodrigo Garro também, pela segurança que ele teve nas batidas pelo Corinthians. Sempre que bateu bem e fez. E é um cara que vai entrar, nesse cenário que a gente escalou, é um cara que vai entrar no segundo tempo, tá ligado? Então ele vai estar ali, pra mim tem que bater. Vou fazer isso de todos, calma aí. Mano, e aí é meio complicado, velho. Porque eu, sinceramente, apesar de ser uma escolha um pouco mais plausível, eu não consigo ter confiança no Yuri nesse momento. E posso falar outro? Eu também, nesse momento, eu não tenho confiança no Yuri também, mas eu acho que dá pra cogitar, dá pra gente conversar sobre. Mas um daí desses 7 que a gente falou que eu já eliminaria, eu não deixaria o Vitinho bater pênalti, não. Ah, eu também não, velho. Contra o Flamengo é a cara da merda, né? Não, contra o Flamengo é a cara da merda. E também o Vitinho, por toda a passagem dele no Flamengo em si, eu acho que a gente pode até tratar sobre isso. Eu tenho a impressão que ele é um cara muito de confiança. Se ele não tiver confiante, ele não vai desempenhar. Eu acho que até por isso ele tá mal agora nesse começo de ano. Com essa sequência ruim de jogos, qual que é a minha confiança dele? Esse cara bateu um pênalti no Não, é a cara do Vitinho perder um pênalti no Flamengo, mano. Vamos tirar ele já. O Vitinho, vai, Vitinho. Dessa vez sai daí, ele cobra. Mas é o sétimo. Se precisar, você vai, mas deixa em 7º. Agora desses jogadores. O Memphis Depay pra mim 100%. Pra mim o Memphis abre. O Memphis abre e o Garro é o segundo. Pode ser, não sou contra não. Tá, agora o terceiro batedor. Cara... Isso aí é decisiva. Espera. Então, não, eu tô colocando aqui Mano, só o terceiro batedor, assim, não sei se todo mundo tem essa mesma visão do que eu. Pra mim, o terceiro batedor é o batedor mais foda-se que tem. O cara é o meio, tá ligado? É mais importante você abrir primeiro os 2 ou finalizar bem do que o terceiro. Ou seja, Matheus Bidu. Matheus Bidu ou Bidon? Pra mim é isso, como terceiro. Mano, eu não consigo deixar o Yuri de fora da cobrança, velho. Ah, mas o cara tem uma confiança de uma azeitona, mano. Ah, dos últimos 5 ele errou 4. É verdade. Olha essa informação. É verdade. Agora vamos lá. Vem comigo nessa. Ele cavou. Certo? Inconsequente. Contra quem? Contra o Flamengo, do Rossi. Ele aprendeu a lição, ele não vai fazer de novo. Outro, ele bateu também agora contra o Brasão fazendo pose. Ele não vai fazer isso de novo. Vai voltar a bater que nem gente, que nem ser humano. O outro que ele errou foi contra o Palmeiras, ele bateu bem. O Everton foi melhor que ele. Esse é o único que ele bateu bem. Contra o Cruzeiro ele foi perdedor pra bola já. Contra o Cruzeiro ele foi mal, ele bateu muito mal. É difícil, mas eu não consigo deixar ele fora dos 5, mano. Eu não consigo. Não, de fato, assim, tipo, quando que você olha... Desculpa, apesar do Gustavo Henrique ter feito o que ele fez, eu não consigo dizer que eu tenho mais confiança no Gustavo Henrique na bola que no Yuri, pô. Não consigo. Não dá. Tanto que todo corintiano não pode ser engenheiro de obra pronta e afirmar que tava confiante quando o Gustavo Henrique foi bater o último pênalti contra o Cruzeiro. E até porque ele bateu... Quando foi ele, eu falei, puta, mano, foi em vão, tá ligado? Ele também bateu contra o Bragantino e bateu no meio, tá ligado? Na bola de segurança, bateu no meio do gol e já era. E essa outra ele bateu bem pra cacete, mas... Cara, eu não sou contra o Gustavo Henrique. Não é nem pela retrospecto de cobrança não, mas porque ele é um cara que, de fato, ele exala confiança nele mesmo, assim. Ele é um jogador confiante, ele é um líder. Então ele é um cara que chegaria ali e bateria sério. Não acho que ele tremeria bater no pênalti, tá ligado? Mas claramente é um zagueiro. Pode fazer uma pergunta, inclusive? Por que o Bidu não tem batido recentemente? Tipo, ele bateu lá em 2023, será? Que era importante, aí bateu em 2024 lá contra o Bragantino e depois ele não bate mais pênalti. Contra o Cruzeiro, inclusive, vai pra alternada e ele não bate, né? Então, e era uma coisa que a gente esperava. Talvez ele fosse o 7º, eventualmente, mas... Então, tem esse lance da confiança também. A gente não vê ele se apresentando pra bater pênaltis mais. Ou seja, vamos chegar a uma conclusão? A gente tá falando de confiança. Breno Bidon. Ele é o cara mais confiante do planeta hoje. Breno Bidon. Ok, Breno Bidon tem que estar. E eu iria de Yuri Alberto e Gustavo Henrique. Gustavo Henrique pra Mas fechar. Não pra fechar. Só os 5 que eu coloquei pra bater. Gustavo Henrique cava o Corinthians é campeão.
Gustavo é louco, o Henrique? Pra mim, o Gustavo bate o quarto e o Yuri bate o quinto. Puta, aí fodeu. Você descartaria o Bidu, mano? Eu descartaria o Matheus. Não tem outra opção que a gente tava vendo ali? Pô, Matheus Pereira, não. Não. Contra o Flamengo ainda não. Não. Vagabundo. André Ramalho não também. Ele fez um bonito lá contra o Grêmio, mas o outro ele jogou pra fora. Mateuzinho nunca vi batendo. E o André também não... Tem a cara de quem colocaria a bola debaixo do braço, mas não tem porquê. Não tem porquê. Do banco de reservas, cara, o Gui eu não consigo confiar, o Dieguinho também não. O Carrilho é aquela coisa, né? Bateu 3 pênaltis. Nem acho um absurdo o Carrilho cobrar, mas... O Gui também a gente não viu. Não exala confiança. Pra mim é Gustavo Henrique quarto e Yuri Alberto quinto. Puta, mano. É que me pega depender do Yuri na última, assim. Chegar empatado é depender do Yuri. Deixa ele na última, ele cava. Não, Não, tô brincando. eu mato ele, eu invado o campo. Faz isso, a gente vai estar lá, eu invado o campo. E aí? Gustavo quarto, Yuri quinto. O Yuri eu concordo, vai. O Yuri eu concordo. Um quinto ou só que vai cobrar? Só que vai cobrar. Tem que estar porque, enfim, apesar dos pesares, ainda é o cobrador oficial do Corinthians. Cara, o Bidu tem mais qualidade, né, mano? É, mas vem coisa de momento, de confiança. O fato do Gustavo Henrique ter pegado a bola pra bater o quinto contra o Cruzeiro me deixa mais confiante pra ele bater um pênalti numa final de Supercopa do Brasil do que o Bidu. Por qualidade, eu iria de Bidu também. Obviamente ele tem mais qualidade que o Gustavo com a bola no pé. Mas na hora do pênalti, geralmente tem que ser o cara que tá mais corajoso ali. Se o Gustavo teve a coragem de bater o quinto numa semifinal de Copa do Brasil, eu confio nele numa Supercopa, pô. É isso, então. Gustavo Henrique quinto, Bidu sexto. E tem outra também, né? Os pênaltis, geralmente o jogador chega sem perna pra bater. O lateral correu muito mais que o zagueiro. O Bidu, pra ele tá cansado pra bater, é bem mais fácil. Mas é isso. Nossa, mas que não pode ir pros pênaltis. E o capitão do nosso time, quem é? Capitão? É verdade. É o cara que... A gente já tava com essa dúvida, né? É bom lançar isso pros comentários, cara. Na opinião de vocês, rapaziada, quem que seria o capitão do Corinthians pra esse jogo? Porque a gente tá numa leva agora de uma Copa do Brasil que acabou ano passado com Maicon e Romero sendo os homens da taça, né? Os caras que levantaram a taça pro Corinthians ser campeão. E no quem Campeonato levanta... Paulista, o Hugo também. E os dois interessante. levantam também no Paulista e nos dois títulos um terceiro cara levantou. No Paulista foi o Hugo e no Copa do Brasil foi o Garro. Então, aí tá a grande dúvida, né? E agora nesse Quem começo que de vai ser o temporada capitão o do Gustavo Corinthians, Henrique... impossível título da Copa do Brasil. Já Gustavo deixa nos Henrique usou comentários. a faixa. Eu acho que fica entre esses três pra mim, mano. Apesar de que o Yuri já vestiu a faixa do Corinthians também, o André Ramalho muitas vezes é capitão do Corinthians. Eu fico entre Hugo, Gustavo Henrique e Rodrigo Garro. Hoje, pra mim, quem tem o maior perfil de liderança é o Gustavo Henrique. Mas eu colocaria o Hugo. É um cara que já... No Paulista já levantou a taça. Eu acho que mais vezes foi capitão no Corinthians. Pra mim tem mais perfil de levantar a taça. Vejo mais o Hugo levantar a taça do que o Gustavo Henrique. Eu acho que quem mais tem perfil de capitão também é o Gustavo Henrique, sabia? Mas pra mim o capitão do time é o Garro. Ah, mano, mas não é titular, tá ligado? Não colocaria, não. Eu acho que assim, o simbolismo do Galo levantar ali a Copa do Brasil foi mais por, sei lá, o cara Acho que é nem importante. por simbolismo. o cara- O Romero também não era titular, era o capitão do time. Eu vejo o Garro muito como capitão também. Eu não vejo, mano. O Galo pra mim seria o terceiro desses daí. Eu colocaria o Hugo. E é isso. Eu fico de Rodrigo Garro e vocês desempatam aí nos É o Hugo. comentários. Ele vai pegar a pênalti do Arrascaeta. Vai sair provocando o Flamengo, se Deus quiser. Mas é isso, rapaziada. Esse é o nosso time titular. Se tudo der certo, o Dorival Júnior tá assistindo esse vídeo. Vai fazer direitinho. Não inventa, Dorival. No domingo. E se tudo der certo, a gente sai com a taça também lá de Se Deus Brasília. quiser. Deixa aí nos comentários então quem seria o seu capitão, qual seria o seu time titular, seu time reserva e os seus 5 batedores. Se inscreve no canal, deixa o like. Seja membro pra ajudar a gente. Tamo junto. Vai, Corinthians. Vai, Corinthians.